Olá a todos, meu nome é Júlio Rafael e eu sou economista e esse aqui é meu canal. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês 5 grandes pensamentos de economistas clássicos que, ao meu ver, ao meu pensamento, são pensamentos muito importantes e que até hoje a gente pode conectar pontos. Para mim, esses pensamentos são as bases da economia que a gente conhece hoje e que foi desenvolvida ao longo dos anos. Primeiro, François Quesnay e o quadro econômico, o famoso tableau économique. Ó, o francês, como é que tá? O Quesnay, ele era um médico da corte francesa e o primeiro a pensar em economia de uma forma sistemática. Ele criou o quadro econômico, que é tipo um mapa da economia, um mapa do mercado ali, como ele funcionava, como ele circulava. Para ele, o que gerava riqueza era a agricultura e o restante, o mercado, o comércio, a indústria, era só o que transmitia esse processo da agricultura. Eles só distribuíam, né? Essa visão ela influenciou muito o pensamento fisiocrata de que via como a terra, como a agricultura, como parte central da vivência, da economia e do mundo. Essa visão influenciou muito o pensamento dos fisiocratas que viam a economia como um sistema vivo, algo que se circulava ali. Número 2, David Hume e as falhas de mercado de bens. David Hume era um filósofo e um pensador que estava muito à frente do tempo dele. Por quê? Ele já estava percebendo que o mercado naquele tempo e em diante não teria a possibilidade de fornecer todos os bens que eram necessários. Ou seja, todos aqueles bens que eram necessários para o desenvolvimento e para a sociedade humana, o mercado não ia conseguir redistribuir e fornecer todos esses bens. E o principal exemplo que ele trouxe era o pensamento da iluminação pública, porque hoje esses bens são chamados de bens públicos, ou seja, todo mundo usa, mas, e ninguém quer pagar unicamente, né? Uma pessoa só não paga pelo uso geral. Nesse caso, o Hume ele mostrou que isso é uma falha de mercado e que esse bem não pode ser comercializado e nem desenvolvido pelo mercado. O mercado não distribuiria um bem que todo mundo consegue usar ao mesmo tempo. Não é único a uma pessoa para que ela possa pagar e utilizar sozinha. E é nisso que entra a ação do Estado e o Estado desenvolver e fornecer esse bem. Por isso é um bem público, né? Obviamente. O carro do ovo passando, meu Deus do céu. É o sacolão, é o sacolão. É, 3, para não perder o fio da meada. Vamos lá, 3. Adam Smith e o laissez-faire. Todo mundo sabe que o Adam Smith, o principal pensamento dele é a mão invisível. A mão invisível que é o quê? O mercado agindo sozinho, sem influência do Estado, onde só o desejo, o interesse pessoal, o interesse próprio faz a movimentação do mercado padrão. Né? Não precisa do Estado, de mais nada para poder empurrar ou manipular o mercado para que o mercado funcione. Ele naturalmente vai funcionar. E é nisso que a ideia do laissez-faire é centrada. A mão invisível é centrada também, coincidentemente, no laissez-faire, que é o que eu deixe ir, o mercado mesmo vai se ajustar, o mercado mesmo vai se arrumar, não precisa da influência de ninguém. Porém, para aqueles que são mais autoritários nesse pensamento, o Adam Smith ele também ia muito contra a questão de monopólio. Ele dizia que o Estado não poderia interferir, mas também acreditava que sim, haveria momentos em que o mercado mesmo falharia e poderia causar um sistema de monopólio onde o mercado causaria um próprio caos interior. Ou seja, ele alertava ali para o monopólio, um caso de corrupção também, para que ele buscava sempre a melhor forma para que o mercado funcionasse bem. Ou seja, ele era a favor do livre mercado, obviamente, mas também não concordava com as coisas erradas que o mercado poderia proporcionar. Ou seja, para ele, o livre mercado é uma ferramenta, mas não era uma desculpa para a desordem que fosse criada futuramente ou ocasionalmente. 4. Thomas Malthus e o crescimento populacional. Eu gosto muito desse pensamento porque a gente até hoje pode concluir ele, não de uma forma muito realista para hoje, mas num pensamento pessimista até poderia, né? A gente nunca sabe o futuro. Por quê? A ideia do Malthus é a seguinte: a população
ela cresce num ritmo muito acelerado. O que ele diz é o seguinte, que vai chegar um ponto onde a população vai estar num nível tão alto que não vai ter mais mercadoria, alimento para todo mundo, ou seja, vai bater um desnível e muita gente vai sofrer por causa disso, ou seja, de fome ou qualquer outra circunstância negativa que esses bens não vão poder suprir o pessoal que está excedido. O resultado vai ser fome, guerras, epidemias ou outras circunstâncias muito negativas, onde o Malthus já via e previa isso, ou que teorizava que poderia acontecer. Isso, para ele, ficou denominado como freios naturais, era o que segurava a humanidade num processo de avanço de população. Né? A população não avançava tanto, mas depois de um tempo a gente viu que a agricultura melhorou, o meio de produção melhorou e deu para nivelar da proporção. Ele não pensava no futuro, tipo assim, não tinha uma visão muito a longo prazo de que os meios de produção poderiam aumentar e nivelar com o processo ali do crescimento populacional. Esse pensamento é muito pessimista, mas a gente vê que não é um pensamento irreal, ele somente foi nivelado, mas é um pensamento pessimista, mas não irreal. Tanto que até hoje esse pensamento ecoa muito em debates e pensamentos sobre evolução populacional e sobre escassez ou qualquer outro ponto negativo. Para terminar, um dos mais importantes, Jean-Baptiste e as leis de mercado. Ele ficou muito conhecido pela famosa frase: a oferta cria sua própria demanda. Ele acreditava que, ao produzir, as pessoas geravam renda e essa renda movimentava a economia. É tudo um círculo, né? Naquela época dava para ver que era tudo muito bem pensado e bem desenvolvido. Era tudo uma questão de articulação de ideias e pensamentos, porque é uma visão que coloca a produção como centro da economia, como centro de desenvolvimento e como centro do crescimento econômico, né? A produção se tornou o meio de crescimento econômico e que, mesmo criticado por outros economistas, outros grandes economistas no futuro, como o Keynes, né? Essa ideia ficou muito centrada, respeitada no meio de economistas mais liberais, principalmente aqueles que são muito adeptos ao pensamento liberal clássico. Essa é uma das ideias centrais, né, que foi desenvolvida em um dos principais pensamentos aí da economia clássica. Para mim, esses são dos 5 principais pensamentos, são as espinhas dorsal do pensamento clássico, do pensamento na economia clássica, né? Posso trazer depois mais alguns. Esses aí são um dos muitos que eu gosto de ver e de procurar entender. E é muito interessante ver que eles ainda são muito interligados com a realidade de hoje, né? Se a gente for parar para pensar, muita coisa evoluiu, mas esse pensamento ainda pode estar coligado com muita coisa hoje. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você curtir, comentar, se inscrever no canal para me acompanhar, para me motivar a trazer mais vídeos dessa forma, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço, tudo de bom e até mais.